Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma aula do PAPMEN. Eu sou o professor Roberto César, fui medalhista de ouro na Olimpíada dos Professores de Matemática, a UPMBR em 2024. Sou professor da rede estadual municipal do Rio de Janeiro e o medalhista de ouro desse estado. E a convite do professor Eduardo Wagner, vou estar passando um pouco da experiência que tive lá na China, com a metodologia chinesa de ensino, através de uma aula sobre funções potência, que foi o tema ao qual nós demos aula lá em Xangai, para uma escola de línguas do sistema chinês, e ao qual essa aula foi dada a alunos em idade referente ao primeiro ano, em primeiro ano do ensino médio. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é função potência e, em paralelo, nós vamos fazer alguns comentários adicionais, fazendo uma comparação e mostrando como o sistema chinês funciona para a educação matemática. Então, aí eu deixo as minhas redes sociais aí para quem tiver alguma dúvida, quiser depois saber mais sobre essa missão chinesa, e vamos dar início, então, a essa aula, falando um pouquinho sobre os objetivos. O que eu vou tentar fazer aqui é manter um tempo de 40 minutos. As aulas na China elas tinham duração de 40 minutos, era um tiro bem curto, como a gente percebeu, e era uma aula muito ativa. Então, os alunos eles tinham bem definido tanto o que iriam fazer, quanto qual era o objetivo a ser alcançado. E aí o que nós vamos tentar fazer aqui hoje é isso, a partir de uma aula deles, fazer uma análise, extraindo valiosas lições dessa experiência que nos foi proporcionada pela Olimpíada dos Professores de Matemática. Então, como objetivo, a gente vai revisar e explicar e aplicar conceitos de construção de gráficos. Vamos definir e explorar propriedades da função potência. E desenvolver habilidades práticas de construção de gráficos de funções potências. Então, o que nós iremos fazer hoje é uma aula praticamente de gráficos, mas eu vou fazer um paralelo com o que é feito na China, como aqui a gente faz algumas coisas aqui no Brasil diferentes, e o principal, que eu acho que é o que motiva os professores a estarem aqui nesse programa de aperfeiçoamento, é ver esse conteúdo com a vivência que a gente teve lá no sistema educacional chinês. Então, a proposta basicamente vai ser fazer um paralelo dentro dos 40 minutos. Não esqueçam que eu vou manter ali a métrica dos 40 minutos na aula para que vocês tenham essa experiência. Então, o primeiro dia foi a nossa chegada, Essa daí foi o início da nossa jornada, junto com as autoridades. A gente tem nesse retrato aí o cônsul Augusto Pestana, que é o cônsul do Brasil na China, a secretária Kátia, do Ministério da Educação, e a comissão organizadora da UPMBR, com diversos professores que estão aí representando uma turma de alunos do ITA que tiveram essa iniciativa para o incentivo e valorização dos professores nacionais. Então, aqui a gente começa a nossa trajetória. Nós estávamos aí em 10 professores medalhistas de ouro, representantes dos mais variados estados do nosso país, e tivemos aí o início com o conhecimento do currículo e as informações necessárias para conhecer as escolas. Nós fizemos ali visitas às escolas chinesas e nessas escolas nós tivemos contato com diversas metodologias que eles utilizam para a transmissão do conhecimento. Aquele professor ali é o professor Huang, que está de camisa azulada aqui. Esse professor Huang foi o responsável por nos guiar, nos orientar e principalmente apresentar a metodologia chinesa dentro do sistema educacional. Xangai, que foi a província ao qual nós ficamos, tem um sistema educacional muito rico, com tanto um curso matemático quanto aprofundamentos para quem tem interesse. E a proposta dessas informações era a gente se situar de como funciona a captação escolar deles, porque é um pouquinho diferente do nosso sistema de ensino. Lá os alunos do ensino médio, todos eles são de escolas seletistas. Eles são selecionados através de um exame que o aluno faz ao final do 9º ano. E aí, a partir desse
desse ingresso nessas escolas, ele passa a trilhar o caminho rumo aí ao curso de graduação que ele pretende fazer mediante um outro exame, né? Um número chocante, né, dessas informações aí que chama muito a atenção foi que apenas 50%, né, dos alunos que são do ensino fundamental ingressam nesse tipo de ensino médio, que seria o ensino médio para a formação superior. Os demais, eles acabam sendo levados, né, para escolas técnicas, onde vão aprender uma profissão e tem um curso reduzido, né, para sua formação e posterior, né, aproveitamento de vida. Então, nesse sentido, né, foi importante conseguir essas informações para a gente saber que a gente estava lidando com, né, um público que já é selecionado, que já tem um interesse e já está direcionado, né, para o acesso aí a graduações, pós-graduações e níveis superiores de ensino, né? E aí foi o nosso começo da nossa missão, né? Já falei demais, né, sobre a viagem, né, comecei falando bastante aí sobre o ambiente, mas agora nós vamos falar sobre a nossa aula de matemática em si, que é a aula de funções potência, né? Dentro da prática chinesa, é muito importante a gente iniciar a aula revisando, né, os tópicos que foram aprendidos anteriormente. E aqui a gente vai começar com uma coisa um pouquinho diferente, né, porque lá nós estávamos recebendo alunos, né, nessa aula que foi dada, que estavam acabando de vir, né, do ensino fundamental, né, estavam ingressando como se fosse no nosso primeiro ano do ensino médio, né? E aí, uma coisa muito interessante, né, é que eles já sabiam fazer a construção de gráficos, só que o método com que eles faziam esses gráficos é um pouco diferente do que a gente está acostumado, às vezes, a treinar e a trabalhar com nossos alunos, né? Então, quando a gente pediu para fazer a construção, né, do gráfico da função identidade, que é o gráfico que está, a tabela que está aparecendo aí, a construção foi feita exatamente por pontos, né? Então, acompanha aqui comigo, né? Nós vamos ter aqui, né, a mesma tabela que estava reproduzida no slide, e nós vamos iniciar, né, a função identidade. Ela praticamente transforma, né, pega o número que eu coloco na variável x e repete na variável y. Então, vamos fazer isso, formando o par ordenado xy com dois valores iguais. Então, completando essa tabela, os alunos tinham uma habilidade de cálculo muito rápida, então eles faziam isso muito prático. Nós até utilizamos o papel quadriculado, né, para poder iniciar como uma revisão, utilizando assim uma técnica mais apurada de material concreto. E aí o que aconteceu, né? Os alunos foram lá e foram marcando os pontos, né? Então, menos 2 e menos 2, menos 1 e 1, 0 e 0, que é a origem, 1 e 1, e 2 e 2, né? Parar aqui, porque como a gente não especificou qual era o domínio, né? Então, para eles, só faria sentido a partir do momento que eu definisse o domínio e traçar uma reta. Enquanto eu não fizesse, né, essa inserção do domínio, o aluno não unia os pontos, né? Há coisas que vão ser legais, que eles faziam, outras que são interessantes, porque dá para analisar o erro. Então, a partir do momento que a gente definiu para eles, né, o domínio como o conjunto dos reais, eles vieram aqui e ligaram essa retinha aqui, traçaram a reta, formando aí a construção do nosso gráfico, né? Então, seguindo aí, né, a marcação dos pontos iniciais, porque não houve especificação do domínio, logo em seguida, que a gente fecha, né, o domínio, eles traçam a reta e a partir daí é possível que você consiga, né, ver a construção, né? Agora, um fato que chama a atenção, em seguida, né, a construção do gráfico da função identidade, nós passamos a um segundo exemplo de revisão, né, que é o gráfico, né, a construção do gráfico, né, da função inversa, né, y igual a 1 sobre x, né, em que
a gente faz, dentro do método chinês, a amplificação dos pontos. Como aqui era uma função conhecida deles, eles conheciam a função identidade, mas não conheciam essa função inversa, né? Função, não vou chamar de função inversa, vou chamar de função recíproca, né? Que fica mais interessante de chamar. Os alunos perceberam que, para você construir um gráfico diversificado do que eles tinham, a ferramenta era aumentar o número de pontos, né? Então aqui nós temos, né, uma tabela em que antes a gente resolvia, né, eles fizeram lá com 3, 4, 5 pontos, nós vamos agora fazer essa tabela com um número maior de pontos. Essa é a ideia do método chinês, né? Ao invés de massificar formas de gráfico ou utilizar outras técnicas para construção, eles saem fazendo, né, essa possibilidade com o aumento do número de pontos, né? Como parte-se do princípio de que eles já sabiam, né, construir a função identidade, a ideia da revisão foi verificar se existia alguma diferença, né? E aqui vai acontecer um erro muito interessante que eles fizeram. Então, a partir da tabela, né, que a cada número, né, corresponde, né, o seu inverso, né? Então, menos 3, né, o inverso é menos 1/3. Menos 2, o inverso menos 1/2. Então, nós vamos transformar isso, né, através de uma imagem gráfica para estudar, né, o que acontece, né, quando o x passa, né, da parte de cima para o denominador. Então, vamos colocar aqui menos 3 e 1/3, menos 2 e menos meio, menos 1 e menos 1, e o menos meio que vai descer lá para o menos 2. Né? Acompanhando a segunda parte, né, a gente vai ter meio e 2, 1 e 1, e eu coloquei ali 2,5. Novamente, nesse ponto, nós não fazemos ainda, né, a união, porque é necessário definir o domínio. Então, muitos deles chegaram até essa parte do gráfico, né? Porém, né, uma vez que a gente percebe, né, que por restrição x tem que ser diferente de 0, né, quando a gente pede para definir o domínio, eles percebem que esse domínio ele vem de menos infinito a 0, né, união com 0 a mais infinito. A gente pode colocar também, escrever o conjunto dos reais sem o elemento 0. Aqui aconteceu uma coisa interessante lá, né? Porque foi percebido, por exemplo, que alguns alunos, por não terem ainda familiaridade com funções, com a construção do conjunto dos reais, por ainda estarem vindo, né, do ensino fundamental, né, fizeram uma construção gráfica em reta, né? Fizeram isso aqui virar uma reta, assim. E aí foi uma experiência muito marcante para mim, né? Porque a gente escuta muito a questão matemática de você tratar o erro, né? Ver o erro do aluno, né? E nas minhas experiências, né, de vivência como professor, muitas vezes o aluno erra por não tentar, né? Ele deixa de fazer e aí você não consegue verificar o que ele está errando. E aqui não, nós percebemos que o erro é muito importante, né? Porque para fazer a construção correta, né, alguns conceitos têm que ser trabalhados, né, de maneira com que essa curva fique bonita assim, né, dessa forma. Então, graficamente, né, eles fizeram a marcação dos pontos. Como era um gráfico desconhecido, a quantidade de pontos foi ampliada e até definir o domínio, né, foi necessário essa construção. Ali eu usei colchetes, mas pode usar os parênteses, pode usar os dois, depende muito da marcação. Bem, qual foi o objeto matemático que nós trabalhamos nessa aula com eles? Antes da gente falar sobre as funções potências, o foco da nossa aula,
é muito importante fazer um comentário interessante, né, sobre o Lesson Study, que é a técnica chinesa, né, de aperfeiçoamento dos professores, né? Aí eu vou fazer um paralelo com o nosso programa de aperfeiçoamento aqui, principalmente na modalidade antiga, porque era muito parecido. Eu fiquei pensando vários dias depois, eu falei, cara, isso a gente já fazia, só que não tinha esse nome bonito, né? Não tinha essa roupagem. Mas basicamente, toda vez que a gente assistia uma aula e os próprios professores iniciantes começavam, né, nas suas carreiras, eles assistiam muitas aulas de professores experientes e davam aulas que são chamadas de aulas públicas. Essas aulas públicas eram aulas que eram supervisionadas e assistidas por outros professores, que faziam orientações e discussões sobre o andamento da aula, né? Será que a abordagem que o professor usou foi a melhor, né? Que nem, vamos fazer um breve estudo dessa lição que a gente fez até agora. Eu dei uma revisão, e essa revisão eu fiz a construção de 2 gráficos, né? Aqui com vocês usando o quadro, né? Com os alunos lá nós usamos papel quadriculado. Será que esse é o melhor método para a gente estimular e passar isso, né? Será que essa é a melhor forma de chegar? Então, uma das coisas que nós levamos um tempo para entender foi exatamente como funcionava o Lesson Study. Porque muitas vezes a gente se pegava debatendo pedagogias, falando assim, será que é melhor a gente trabalhar uma aula ativa? Será que é melhor trabalhar com material concreto? E o professor Huang puxava a nossa orelha lá, falando, não é isso que é para vocês discutirem no Lesson Study. O Lesson Study é para vocês discutirem matemática, é para vocês discutirem métodos, técnicas, ferramentas de aplicações matemáticas, né? Então ali você vê, quando ele foi para o Lesson Study, né, de uma aula que eu vou mostrar daqui a pouco, nas ferramentas, foi uma aula usando calculadora gráfica para ensino de matrizes, ele falou assim, eu não quero saber se a calculadora ela é boa, se é melhor botar o aluno em grupo, individual, a gente não está discutindo isso. O que eu quero que vocês discutam é melhor fazer esse método usando, né, as transformadas diretas, usando composição de funções, usando a construção das matrizes? Qual maneira que é melhor de matematicamente você passar um conteúdo? Então, dessa aula, uma coisa que você tem que saber e sair daqui é isso. Reavalia se o que você está fazendo, né, de fato, está sendo uma maneira promissora de transmitir matemática. Se está tornando legível para os alunos aquilo que você está ensinando. E aí, essa foi a nossa parte mais importante, assim, que eu particularmente vejo muito pouco. Vi aqui no INPE, né, através do programa de aperfeiçoamento, né, em que nós vínhamos aqui na parte da tarde, né, e dávamos uma aula para os colegas, discutindo as questões, né, mas, assim, dentro de unidades escolares, como a China faz, ou até mesmo englobando, né, cruzando diversas unidades, eu realmente não tinha muito contato. Então, vamos lá. A nossa aula fala sobre função potência. Então, vamos definir o que é uma função potência, que foi até um tópico que a gente também quebrou um pouco a cabeça para entender o que eles estavam querendo falar. Então, uma função potência, ela é definida como y igual a x elevado a a, né? Onde a base é uma variável independente, ou seja, você vai poder colocar o valor que você tiver restrito ao seu domínio, e a potência vai ser uma constante dada. Na verdade, a ideia da função potência é nós trabalharmos ali com variações do expoente para estudar o que acontece com as formas da sua imagem gráfica, né? E essa constante dada, né, vai definir muitas vezes o domínio, né? Ou seja, vai especificar o conjunto de valores que eu vou poder estar utilizando ali dentro daquela função. Então vamos ver alguns exemplos, né? Novamente, daqui a pouco eu vou comentar a questão da metodologia, mas eu optei, né, nós optamos lá na nossa aula em campo, né, de usar exatamente exemplos, né? Então a gente pegou assim, imagine uma melancia que custa R$1. Então a melancia custa R$1 e se eu quero relacionar o preço com a quantidade de melancias, então a gente pode usar a função identidade, onde cada y, né, a quantidade de melancia, corresponde, né, ao valor que eu vou pagar. Então está lá, ó, bonitinho,
y igual a x. Uma expressão agora relacionada aí ao campo geométrico, né? Se o lado de um quadrado é L, né, então a área desse quadrado ela pode ser escrita como lado ao quadrado, né, onde, né, a área é uma função do lado, né? Então também esse é um conhecimento que eles já traziam também, né, lá do ensino fundamental, quando trabalhavam a questão de áreas, né? Vamos partir para a questão do volume, né? Se a aresta de um cubo vale L, né, o volume do cubo é dado por L ao cubo. Então perceba que eu estou relacionando sempre duas grandezas, né? E o que eu mudo, na verdade, para poder caracterizar a função potência diferente uma da outra, é exatamente o meu expoente, e quando eu passar para os gráficos, né, o domínio, como é que ele vai atuar de acordo com esse expoente, né? A gente pode também trabalhar com a questão de que se eu conhecer a área do quadrado, eu vou ter um lado, né? Então, se a área de um quadrado é S, né, o lado desse quadrado é S elevado a meio, né, ou raiz quadrada de S. Eu optei por colocar o meio ali exatamente para que o aluno percebesse a questão da variação do expoente, né? E a última, né, que é uma questão aí um pouquinho mais contextualizada dentro, né, de uma outra área, que é a área de química, né? Um experimento científico, um container contém 1 litro de uma solução química que precisa ser distribuída entre vários frascos iguais, né? Então a função que representa, né, a quantidade em litros que eu vou usar em cada frasco, né, é você pegar, né, 1 litro e dividir pela quantidade de x frascos. Então fica 1 sobre x ou x elevado a menos 1. Perceba que todas essas funções potências, um fato bem importante é que elas não têm um coeficiente na frente, né, um coeficiente líder ali na frente de cada termo algébrico. Sempre esse coeficiente vai ser 1, porque o objetivo da construção desse conceito é estudar a forma dos gráficos de acordo com, né, o expoente. E lá na metodologia chinesa a gente via muito isso, né? Tudo tinha um porquê, um para quê e o que mais. Então, o que a gente estava ensinando, né, para onde que a gente queria conduzir e o que mais era importante da gente estar levando para o aluno a posterior. Então, é bem relevante, né, fazer essas colocações. Então, vamos fazer o exemplo 1. Então, nesse exemplo 1, era pedido para os alunos indicarem o domínio das seguintes funções. Como ele está classificado como um exemplo, né, o professor iria fazer, né, sem a inferência. Poderia ser até um debate, né? O que você acha? Você acha que é isso? E, nesse sentido, a gente faria essa construção com os alunos. Mas aí fica a respeito do planejamento, que era reavaliado lá dentro da prática chinesa constantemente. Então, no nosso primeiro exemplo, né, a gente tinha a função x elevado a 3, né, em que se esperava aqui que o aluno associasse esse expoente, né, o expoente 3, o número inteiro 3, né, positivo, né, com algo que não tivesse restrição, assim como foi feito lá na função identidade, que o expoente era 1. Então aqui esperava-se que o aluno de fato fizesse a construção, né, em que o domínio fosse reais. Ele percebesse isso pela comparação com aquilo que ele já havia aprendido da função identidade, da função quadrática e por assim vai, né? Agora, o que acontece quando o meu expoente passa a ser meio? Ou seja, o meu expoente passa a ser um expoente fracionário. Nesse sentido, né, o aluno já percebe que existiam algumas restrições, principalmente se você fizer, né, a construção para ele de que isso equivale à raiz quadrada de x. E aí ele percebe que não é qualquer valor que é possível você extrair a raiz quadrada, né? Então aqui a gente teria, né, uma restrição dos reais, né, positivos. Por quê? Os números negativos não são contemplados dentro do campo dos reais ao qual as funções foram definidas inicialmente para essa construção. Por fim, será que o sinal negativo, né, os inteiros negativos do expoente geram alguma restrição, né, no domínio?
De fato, a gente pode caracterizar isso com os alunos percebendo, né, a questão recíproca. Quando eu tinha 1 sobre x, isso me dava uma limitação, né, relacionada à possibilidade da divisão por zero. Lógico que isso vai se estender conforme eu aumente, né, o expoente da minha função. Então, aqui o meu domínio também passa a ser o conjunto dos reais, só que, novamente, eu tenho que excluir o zero, por conta exatamente da questão da restrição que é imposta, né, pela variável estar atuando ali no denominador, né. Lógico que lá, a gente tinha um quadro digital do tamanho desse no chão, né? Então, o que foi feito muitas vezes ali? Foi construído, né, com os alunos, né, esses domínios através exatamente, né, dos gráficos, né? Então, usando o GeoGebra, nós fizemos a construção do gráfico ao cubo, né, do gráfico com a raiz, né, com o meio, né, que está ali, né, e do gráfico exatamente ali da função x elevado a menos 2. Né? Aqui está escrito um pouco diferente, mas aí é questão de notação. Né? A gente pode escrever como intervalo, como conjunto dos reais, vai definir o tipo, né, de aluno e conforme o planejamento que os professores tenham feito. Aqui chega uma parte muito importante da nossa aula. Por quê? Na China, uma coisa que fica bem clara, né, do sistema chinês é exatamente as tarefas. Né? Então, assim, a aula acabou. Nesse momento, a gente percebia que a teoria, as explicações, os exemplos, eles eram finalizados. E a partir daí você tinha uma metodologia ativa, em que o aluno ele participava, né, da aula, seja fazendo exercícios, seja fazendo o que eles chamavam muito de tarefas. Né? Fico com a palavra em inglês, que é task, mas eram as tarefas. Né? As tarefas eram a parte essencial da aula. Então, a aula ela não podia ser planejada, né, como várias vezes eu trabalhei em diversas escolas com outros professores que falavam, não, hoje eu vou dar aula só de teoria, depois eu vou dar uma aula só de exercícios. Então, para eles não existe isso. Para eles, a aula ela tem que conjugar, né, uma atividade introdutória, um período de teoria, né, uma aula que você apresente, né, conceitos, e logo em seguida, tarefas. Né? Então, aqui eu coloquei algumas tarefas das aulas que nós visitamos. Né? Essa primeira aqui foi uma das melhores que eu gostei, né, que foi uma aula de geometria espacial numa escola associada à Universidade de Fudan. E a professora, por exemplo, usou muitas demonstrações para provar, né, várias construções geométricas espaciais. E aí também é uma reflexão que eu tive, né, o quanto nós estamos ensinando nossos alunos a provar teoremas. Lá é essencial. Todo aluno sabe provar teoremas básicos. E quando eu comentar daqui a pouco a turma que a gente deu aula, ele nem precisa ser uma pessoa que goste muito de matemática, porque os alunos frisaram para a gente no nosso primeiro contato com essa turma, ao qual lecionamos lá, de que eles não gostavam de matemática, mas nem por isso não sabiam provar as coisas. Né? Então, ali a professora trabalhou, né, com a lousa interativa, né, com várias construções ali relacionadas. Essa segunda escola, nós tivemos uma aula sobre geometria analítica. E ali também foi usado duas tarefas interessantes. Né? Na verdade, nessa foto e com aquele papel ali, tem 3 tarefas conjugadas. Né? Ali a professora está usando, né, figuras espaciais, né, figuras assim da arquitetura, para mostrar, né, como que as cônicas, né, aparecem, né, no ambiente. Né? Inclusive, até homenageou a gente ali, né, falando sobre um monumento em Brasília e tudo mais. E do lado, se vocês perceberem ali naquele quadro que ela está um pouco na frente, está exatamente a demonstração, né, da equação da hipérbole. Né? Então, foi provado para os alunos isso. E a aula dela, por exemplo, iniciou muito parecida com a nossa, né, dado a disparidade dos temas, mas ela iniciou com essa malha aqui, né, circular, né, de círculos concêntricos para a construção das cônicas. Né? A primeira aula que a gente chegou lá, né, eu achei foi bem interessante, porque eles quiseram mostrar o que tinha de mais top. Né? Então, eles usaram a calculadora gráfica,
né, para trabalhar matrizes e transformações lineares. Então, eu lembro que a turma já era uma turma avançada, só não me recordo se era de segundo ou terceiro ano, mas eles já dominavam, né, transformações lineares e sabiam manipular e inserir dados naquela calculadora de maneira a transformar pontos em matrizes, trabalhava muito com questões vetoriais ali e fizeram, né, o uso daquilo ali com um roteiro, né, e tinham ali uma métrica para poder cumprir até o final da aula. Né? Tanto que a gente achou até interessante que alguns alunos até tinham calculadoras gráficas para estudar por conta, né, para poder fazer isso. Mas é isso que é ser professor na China. Né? É exatamente escolher, não é uma escolha individual, a atuação é individual, mas a escolha ela não é individual, porque o professor muitas vezes trabalha em planejamento, né? Trabalha exatamente com a questão de você desenvolver com seus pares qual o melhor método para aquela escola caminhar. Então, uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi a questão da carga horária dos professores. Né? Eles trabalhavam muito na escola. Né? Eles entravam 7 horas da manhã e saíam às 5 da tarde. Né? Porém, o tempo efetivo em sala de aula era muito reduzido. Eles davam praticamente 2 tempos de 40 minutos, geralmente um na parte da manhã e um na parte da tarde. Né? E os demais tempos eles eram focacionados em você desenvolver com alunos projetos, o dever de casa, que eu vou falar no final da nossa aula, tratar sobre temas relacionados, por exemplo, à questão de você entender, né, melhor como é que aquilo se processava e desenvolver tarefas que fossem interessantes para os alunos. Então aqui, né, eu vou dar mais um exemplo dessa segunda tarefa. Né? A primeira tarefa foi o exemplo que eu fiz. A segunda tarefa, né, se você tiver aí com o seu papel, suas anotações em casa, pode estar construindo, né, esses 2 gráficos, né, para a gente fazer uma comparação. O que acontece quando eu tenho um expoente inteiro e o mesmo expoente invertido? Né, x elevado a 3 e x elevado a 1/3. Então vamos ver o que se dá nisso aí? Então, depois de vocês tentarem, né, fazer esse exercício, né, vocês vão perceber que ao construir o gráfico da função y igual a x ao cubo, né, nós vamos ter uma curva, né, ali construído com a ajuda do GeoGebra, e que usando o método chinês, né, a gente usou ali uma quantidade pequena de pontos. Né, 5 pontos ali foram razoáveis para a gente fazer essa construção. Né. Esse gráfico ele reflete já o exemplo 1, que a gente tinha feito, falando que o domínio está restrito ali a reais, então qualquer ponto ele pode estar computado nessa reta, nessa figura, aliás, nessa reta não, nessa figura. Né? E olha que interessante, né? Quando a gente constrói o gráfico, né, com o mesmo expoente, só que invertido, né, esse gráfico ele praticamente ele só rotaciona de 90 graus. Né? Se a gente pensar, né, nessa ideia, né, foi o que muitos começaram a perceber. Óbvio que lá a construção foi feita, né, ponto a ponto, né, como eles aprenderam, mas é aí que a interlocução do professor entra. Né? E aí, você percebeu alguma coisa? Né? Será que existe uma relação do gráfico de x elevado a 3 com o gráfico de x elevado a 1/3? Então, basicamente, o que a gente fez foi fazer uma construção em cima, né, de um movimento que é feito ali no gráfico e possivelmente você pode expandir, né, em aulas futuras, né, para a questão da função inversa. Né? Então, essa é uma abordagem. Então, essa segunda tarefa, ela foi feita exatamente como eu sugeri aqui na nossa aula, que vocês parassem o vídeo, fizessem essa construção para vocês sentirem e procurarem, né, semelhanças e diferenças entre os gráficos. Só que chega um momento crucial aí, né? Por que isso acontece? Né? Será que existe alguma simetria, alguma relação? E é nesse momento que a gente entra com a questão das demonstrações. Né? Ali tinha um aluno chinês, né, provando, né, uma proposição, né, de geometria, né? Mas na nossa aula o aluno foi convidado ao quadro, né, para fazer essa demonstração que está escrito, né, que basicamente é mostrar que essa função, pelo expoente dela ser ímpar, né, ela
né, tem uma inversão, né, em relação à origem, né, que é o conceito de função par e ímpar que a gente trabalha, né? Então, como 3 é ímpar, né, essa construção vai permitir com que você tenha, né, uma reflexão em relação à origem, né? Você vai refletir em relação à origem. Só que não basta simplesmente fazer o aluno memorizar isso. É importante colocar ele para provar. E lá eu achei interessante, porque quando a gente pediu para provar, ele pegou o exemplo, mostrou o exemplo, porque ele não entendeu que era para generalizar, né? Lógico, dificuldades devido ao idioma, né, à interpretação em inglês, que a aula foi dada em inglês, mas essas dificuldades elas foram sanadas assim que ele percebeu que a gente queria uma generalização do processo. E, obviamente, que a mesma ideia, né, ela funciona para o x elevado a 1/3. Né? A gente consegue, né, apesar de não poder falar que 1/3, né, um número ímpar, né, falar que um número racional é ímpar, mas a gente percebe que aquele 3 ímpar no denominador, visto como inteiro, para eles gera a mesma situação, né? Então, se você tem o x com um número ímpar aparecendo no expoente, não importa se esse número ímpar vai estar no numerador, se for uma fração no denominador, uma fração de numerador 1, então vai acontecer a construção, né, e a colocação ali relacionada a que vai ocorrer uma reflexão em torno da origem, né? Eu esqueci de falar com vocês o detalhe importante da turma, né? As turmas eram pequenininhas, ó. Essa turma aqui tinha 45 na sala, né? Que a gente às vezes fala, nossa, a turma está muito cheia, tem 40, mas praticamente todas as escolas chinesas, as turmas tinham 45 alunos, né? Então eram turmas bem cheias, né? Essa escola que a gente estava dando essa aula, né, que está aparecendo nessa foto, é a escola de idiomas, né? E antes da aula começar, eu me recordo que eu vi os alunos tentando fazer, né, a revisão, né? E eu perguntei para eles, eu falei, vocês gostam, né, de matemática? E a resposta foi não. Por isso que eles estavam na escola de idiomas, né? A escola de idiomas. Mas, né, independente de gostar ou não da disciplina, o respeito pelo professor, o respeito pela aula, a construção ali do processo educativo se desenvolveu da mesma forma, porque eles tentaram fazer, né, e tentaram construir e souberam fazer muitas coisas, né, a despeito aí de gostar ou não do processo. Aí a próxima tarefa que a gente fez foi um repeteco, né, da tarefa 2, só que agora colocando, né, x ao quadrado e x elevado a meio, né, que seria a função quadrática, né, e a raiz quadrada. Aqui também o objetivo é mostrar que existe uma relação com a questão daquele número 2, né, ser par, né? Então, essa proposta aqui ela é interessante, né? Pausa o seu vídeo aí, tenta construir. Eu sei que a gente tem um método um pouco mais rápido para construir a função quadrática, né, usando pontos, e a função lá eles fariam por pontos, né, mas esse teste é importante para vocês sentirem, né, qual foi a ordem das tarefas. Então vamos à correção, né? Então está aí a nossa parábola, né? Logicamente que aqui a gente não fez aquela construção usando o vértice apenas e a análise das raízes. A gente fez uma construção como os chineses por pontos, né? Então fizemos vários pontos e aí esses pontos eles incidiram ali, ó, na nossa parábola, né? E quando a gente constrói o gráfico de x ao quadrado, né, uma pergunta aparece, né? Será que a simetria é a mesma do gráfico de x ao cubo, né? Ou será que você, como aluno, pode observar alguma simetria, né? Então, aqui a gente tem, né, um momento em que, nesse sentido, é feita uma inserção. Então, pedagogicamente falando, o que os chineses queriam era saber que tipo de inserção que a gente faz, né? A gente faz uma construção, pedia para eles construírem só de um lado e depois refletirem. Então, esses processos, eles foram todos catalogados dessa maneira. E a tarefa, ela tem que ser estruturada e encadeada, né? Um dos professores da comissão, o professor Jorge Lira, ele fala muito sobre isso, né? Existe, né, o conhecimento pedagógico de conteúdo.
E esse conhecimento pedagógico de conteúdo envolve você saber qual é a ordem certa de você colocar os exercícios e as atividades, né? Por que a gente ali começou com a função, com o expoente 3, que é ímpar, e depois passou para o par? Porque para o par existe uma outra sutileza, existe uma restrição maior. Então, nesse sentido, é muito importante essa construção, né? E aqui a gente coloca, né, mais algumas ideias, né, que eram usadas para planejamento. Lá eles tinham videoaulas, tinham recursos, né? Esse aqui é o professor Pupim, da FGV, que é um dos membros da comissão, né, da UPMBR. E aqui ele aparece, né, também participando aí dessas atividades que nós tivemos lá sobre orientação e planejamento de aulas. E aí vem a construção do gráfico, né, da função y igual a x elevado a meio, né? Que aí sim entra, né, a restrição do domínio do exemplo que a gente fez inicialmente, mas que o aluno percebe, né, que agora essa figura já não tem simetria, né? Será que essa simetria ela não existe por conta da restrição da condição de função? Ou ela vai deixar de existir por outro motivo? Então essas indagações, se elas vão ser levadas na aula, faz parte da construção da tarefa do professor. O professor precisa também observar ali aquela construção e ver se de fato aquilo ali vai ser atraente ou atrativo, né, e suficiente para transmitir aquele conhecimento. Então, algumas informações sobre esses gráficos que foram feitos, né, é a questão da simetria, né? Quando a gente tem ali, né, o x ao quadrado, tem uma função par, né? E essa simetria ela não acontece, né, dentro da questão da função par de todas as maneiras. Porque como a gente viu no gráfico, por exemplo, de x elevado a meio, ali a gente não trabalhou com simetria, porque ali você tem uma restrição da função. Então, isso é muito importante de trabalhar com o aluno, ver essa consideração, ver essa fala, né, porque se você não cria, né, essas observações, muitas vezes aquilo não vai passar. Então vai passar despercebido. E aí esse detalhe que é o que vai enriquecer, né, o que matematicamente você tem a falar, né? Isso eu não passei, não, passei aqui direitinho. E aqui a gente tinha uma quarta tarefa, né, que lá, pela questão do planejamento, não foi possível de ser executada, né, que aí é o que acontece, né, quando a gente coloca o expoente negativo, né, numa função par. E aí é interessante você perceber que esse exercício está encadeado exatamente com o nosso exemplo, né? Foram exatamente as 3 funções que eu fiz no exemplo que apareceram nas construções que os alunos deveriam fazer nas tarefas. E aí, essa aqui a gente não conseguiu fazer por conta da questão do tempo. Como eu falei, lá a aula era um tiro curto de 40 minutos, sem parar, com a atividade sendo deliberada para o aluno, né, para que ele pudesse fazer, né, não era simplesmente faça em casa ou faça depois. Ele tinha que ter um acompanhamento, né, de que estava sendo feito, e aí a gente não conseguiu. Porém, todas as aulas que a gente assistiu, os professores também não conseguiram completar todo o ciclo, né? E conversando depois com o professor Huang, ele falou que realmente somente professores muito experientes conseguem de 4 a 5 tarefas, né? A grande maioria, né, fazendo ali no início da sua atividade docente, acaba fazendo de 1, 2 a 3, né, no máximo, né? Sendo que sempre uma está relacionada à explicação de conteúdo, né? A maneira como o professor vai explicar, né, para poder desenvolver principalmente, né, essas técnicas matemáticas nisso. No final de cada aula, lá eles têm isso como, né, estourou o tempo, né? Lá, quando dava os 40 minutos, começava a tocar uma musiquinha, né, para as pessoas levantarem, caminharem, né, dentro da proposta de neurociência, né, para que o corpo dê uma desfocada daquilo ali. E era certo, não deu tempo de falar alguma coisa, esse quadro resumo aqui aparecia, né? Então, esse quadro resumo ele é muito importante para a gente retomar tudo que foi feito na aula, né? Então, por exemplo, nessa nossa aula, a gente fez a definição, né? Falamos que a função potência, o que é, né? Que a base é uma variável independente e a potência é uma constante dada. Então, isso foi feito, né? Vimos que o domínio dessa função depende da constante A, que vai estar no expoente,
né? E através das construções gráficas, começamos a perceber qual o tipo de simetria que aparece naquele gráfico. Se o expoente é par ou é ímpar, ele determina um tipo de simetria. Por fim, né, através do expoente, é possível falar, né, em função par com uma simetria em relação ao eixo vertical e a função ímpar com a simetria em relação à origem. Né? Então você vê que essa aula, ela, apesar de a gente, né, não conseguir fazer lá, desenvolver a contento, né, ela conteve 4 tarefas, né, e mais a questão aí de você conjugar tudo isso num quadro resumo. Né? Então, uma coisa, por exemplo, que eu não tinha hábito de fazer era um quadro resumo no final das aulas. Eu percebi que isso é muito importante, né, até para consolidar aquilo que a gente está falando nisso. Né? Agradecer a professora Milena, né, que fez essa arte bonita aí, né, lá para a gente. Eu só dei a tradução porque estava em inglês. E aí a gente chega numa parte, né, que os professores às vezes, né, não passam, reclamam muito, que é a questão da lição de casa. Né? Então, lá era uma condição importantíssima ter a tarefa de casa. Né? Lembra que eu falei que o professor trabalhava de 2 tempos de 40 minutos por dia, né, e o restante da sua hora de trabalho era dedicada a planejamento, correção do dever de casa, né? Isso acho que era o tormento deles lá. Né? Esses professores aqui, eles estavam num lesson study com a gente, né? E aí vocês estão vendo aquelas pilhas de papel na mão deles, são deveres de casa, que eles tinham que corrigir. Né? Porque lá todo o dever de casa tem que ser corrigido e devolvido para o aluno, né? Apresentando, né, se ele está muito bom, se ele está excelente, e se ele estiver ruim, né, o professor, dentro desse tempo que ele tem livre na escola, chamar esse aluno para fazer um trabalho diferenciado. Se de repente ele não está conseguindo alcançar, dentro do departamento de matemática, outro professor, né, trabalhar com uma metodologia diferente, com um grupo mais restrito. Então, o dever de casa era muito importante. Né? Tanto que, por exemplo, todas as aulas que nós participamos, né, eles tinham um dever de casa que era sempre relacionado ao final da aula. Né? E também a questão lá que facilitava bastante, né, é a utilização de um livro. Né? O livro lá era universal. Né? Então, aquele livro que está aparecendo nesse slide aqui é exatamente o livro que era usado lá pelos chineses em Xangai, que tinha algumas diferenças do que é usado pela China toda, porque tinham alguns aprofundamentos, mas basicamente eles usavam o mesmo material didático, né, em todas as escolas. Né? Bem, se você quiser viver essa experiência, né, é possível. Né, graças aí ao PMBR, né, a Olimpíada dos Professores de Matemática, a gente teve essa possibilidade desse intercâmbio, desse conhecimento fabuloso que foi estar na China aí durante praticamente 15 dias ali do mês de setembro do ano passado. Né? E acredito que em novas edições da UPMBR vocês vão ter essa oportunidade, né, de participar, de viajar, de conhecer, de estar ali presentes. Né? E aí eu até fiz aqui, né, um exemplo, né, de o que, né, como se preparar. Né? A pergunta ali é, venha somar com quem faz a diferença. O PMBR foi uma iniciativa de ex-alunos do ITA, né, que em uma discussão chegaram ao consenso de que os alunos são valorizados, as instituições educacionais são valorizadas e os professores. Então foi criada uma Olimpíada, né, em que o objetivo não é mensurar a matemática, né, o quanto a gente sabe de matemática, né, quem sabe mais de matemática. O objetivo ali é exatamente ver quem consegue melhor transmitir. Né? Ou seja, quem consegue desenvolver de uma maneira com que os alunos captem esse conhecimento. Né? Então, é muito interessante que os problemas da UPMBR, eles fogem, muitas vezes, do saber somente matemático, mas é do saber aplicado ao ensino. Né? Como ensinar aquilo? Então, nós participamos ali dessa Olimpíada, que teve 3 fases. Né? A primeira fase era uma fase com questões, era uma avaliação mesmo, né? Como essa que eu coloquei aí de exemplo, né? Que eu vou comentar, né? Vou dar algumas ideias para vocês pensarem, né? Mas basicamente essa questão, ela não está muito preocupada
com você saber conteúdos matemáticos, mas, de fato, você aplicar a matemática, né, e, em outros itens que tinham mais abaixo, metodologias de você transmitir esse conhecimento, né. Então, o dono de uma loja, né, queria evitar furtos, aí ele quer instalar uma câmera de segurança no teto da loja, e essa câmera gira 360 graus, né. E aí ele coloca essa câmera aqui nesse pontinho P, né, aqui no canto da loja. E aí a primeira questão, né, eu tenho 10 pessoas que estão na loja, né, com vários rótulos aí, de A a K. E aí eu quero saber quais pessoas não podem ser vistas pela câmera em P. Né. Então eu sei que muita gente, né, iria fazer os traçados ali, né, mas a parte principal dessa questão não é tanto você somente responder, o F não dá para ver, por exemplo. É você explicar como é que isso é possível, né? E pensar em como explicar para alguém, né? Porque quando você explica o seu raciocínio, na verdade seria como se vocês estivessem explicando para alguém como é que isso funciona, né? Então, basicamente, essa questão ela é interessante porque ela mostra para isso. Será que existe algum conceito matemático que você vai utilizar, além da questão do ângulo, né, para mensurar? Será que aquela divisão da figura é importante? Então, a UPMBR ela abriu a mente de nós professores para isso, né? Mais importante, sim, você conhecer matemática, é muito importante. Mas, além disso, nós, como professores, temos que fazer a leitura, a transcrição disso para os alunos, né? E a questão 2 é legal, porque ele quantifica, né? O lojista diz que 15% da loja estão escondidos das câmeras, né? Mostra com clareza que ele está certo, né? E aí entra aquela ideia que eu falei, será que se eu contar aqueles quadradinhos, eu fazer um riscado ali em cima, aquilo ali dá certo? Né? Será que para eu medir essa área, aquela divisão, né, numa malha quadriculada, né, que muitas vezes a gente tem que trabalhar em competências e habilidades aí para a BNCC ou para o IDEB, será que aquilo faz sentido, né, nessa construção para ele utilizar como medida razoável? Então, é esse tipo de questão que a UPMBR apresenta para os professores, né? Ela está colocando, né, situações em que o conhecimento pedagógico, ou seja, de como se transmitir determinados saberes matemáticos, está sendo formulado. Então, com isso a gente encerra a nossa participação, né, com um agradecimento em chinês de obrigado, que era tchê tchê. Eu espero que vocês aí consigam desenvolver os exercícios na parte da tarde, né? E quem tiver inscrito tenha uma excelente avaliação na sexta-feira. Qualquer dúvida vocês podem estar mandando, né, no formulário, que eu ficarei contente em responder aí na sexta-feira, na reunião final aí, junto com o professor Eduardo Wagner e os demais professores que estão aqui nesse excelente programa. Agradeço mais uma vez ao professor Wagner por essa oportunidade, né, à comissão da UPMBR e principalmente aos professores de matemática que estão aí prestigiando e que estão vendo que é possível, né, dada aí a participação na Olimpíada, né, transcender e ver que o horizonte de conhecimento é múltiplo. Muito obrigado.